Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? Temor e medo, eles estão na mesma linha. E uma vez descreveram dessa forma e isso me ajuda a pensar. Imagine você uma balança. A balança tem o fiel, né? Tem aquela haste da balança. E de um lado da balança, então você tem a palavra temor, tremor. E do outro lado da balança, você tem a palavra medo, pavor. Percebe que elas participam da mesma balança? São a mesma coisa, mas elas são em objetivos diferentes. O temor é reverência a Deus. Então, Deus ele é grandioso, poderoso, maravilhoso, lindo, ele é majestoso, e por isso eu o reverencio. Eu tenho temor a Deus. Muitas das pessoas não estão vivendo vidas de qualidade com Deus porque perderam o seu temor a Deus. Elas acham que a sua opinião e a palavra de Deus têm o mesmo valor. Isso é falta de reverência. Isso é falta de temor. Está entendendo? Então, uma vez eu ouvi um pastor, ele disse assim para uma pessoa, tentando pedagogicamente, didaticamente ensinar aquela pessoa, ele disse, você precisa aprender a ter medo de Deus. Não o medo do supor o castigo, mas o medo dessa... Porque muitas pessoas, se você fala assim, você precisa ter temor a Deus, ela não... temor e medo é a mesma coisa, tá bom? Então, reverencie a Deus e não reverencie as outras coisas. E as pessoas perdem o temor a Deus e começam a colocar alguns pensamentos, algumas dúvidas, algumas ignorâncias no mesmo nível de qualidade de reverência a Deus. E, por exemplo, de um jeito bem básico, né? Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Então, temor é positivo, vamos dizer assim, porque temor é reverenciar o que deve ser reverenciado. Temor é reverenciar a verdade, é reverenciar a Deus. E colocar Deus única e exclusivamente como o topo, o principal, o ápice da minha vida. Percebe? Por isso que quando a gente estava lendo e falando a respeito em algum episódio a gente falou a respeito do que no grego é medo, é traduzido também como medo, mas é traduzido como temor. E aí você vê assim, reverência, veneração, reverência a Deus, temor divino, piedade. Ou seja, só leva uma vida de piedade, de devoção àquele que tem reverência a Deus. E isso é positivo. Então, nessa balança nós temos temor e medo. Temor e pavor. E nós temos que ter temor, reverência, para podermos viver essa vida de piedade, dedicada única e exclusivamente a Deus. Entende? Você está me entendendo? Eu espero que essas coisas possam ajudar as pessoas. Mas existe essa balança de temor, tremor, medo e pavor, que elas são a mesma coisa. Só que se você for para aquele lado da balança, você está com medo, você faz as coisas porque você acha que Deus vai te castigar. Se você vier para esse lado da balança, você faz em temor, em reverência, em piedade, em devoção a Deus. Então tem uma diferença. Entende? Então, temos que ter temor a Deus? Sim. Esse temor não supõe um castigo. Esse temor revela a minha piedade, a minha reverência, a minha veneração a Deus. Então isso é muito importante entendermos sobre esse assunto também. Porque
É importantíssimo termos temor a Deus, principalmente quando encontramos uma verdade bíblica como essa. O princípio da sabedoria. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Você quer viver uma vida sábia, tomar decisões sábias, ter opiniões sábias, comece temendo, reverenciando a Deus. Porque senão você vai, da sua soberba, da sua arrogância, trazer pensamentos que são contrários ao que Deus tem para você. Forte, né? Forte. Então, isso é uma coisa que eu e você precisamos aprender, entender também a respeito, né, desses pensamentos. Você falando isso me lembrou de uma cena de alguma coisa que eu assisti um dia. E tinha alguém, assim, falando, pequenininho, assim, vamos supor, assim, uma Luísa da vida, falando. E chega alguém triplo do tamanho dele e fala assim, você realmente se sente no controle? E a pessoa pequenininha olha, assim, sabe, né? Tipo, se esse cara levantar um braço aqui para mim, estamos falando uma disputa, assim, física, né? E eu paro para pensar... É bem isso, porque quando a gente olha a nossa vida, o corpo humano, não, Deus, eu vou assinar esse papel. A caneta está aqui, o papel está aqui e assino. Eu escolho esquerda ou escolho direita. Eu vou para aquele sinaleiro, eu vou para aquela rua. Beleza. De repente, pum, alguma coisa acontece com a saúde. Para no hospital. O que está acontecendo? Médico não sabe. E aí que o ser humano olha e fala, Deus... Não dá. É você. E quando eu estava conversando com uma pessoa e a gente chega nesse ponto de olhar e reconhecer... Mas é por saber que estou em Deus que eu tenho o controle. Exatamente. Só que assim, quando você olha existe existe um Criador que planejou cada célula do meu corpo, que desenhou cada detalhe, que pintou, que criou. Existe um autor, um criador de tudo. Então, como que eu não vou me reverenciar? Não no sentido de Deus, eu tô com medo de morrer, mas no sentido assim de Deus, é você quem criou. É você quem estabeleceu o limite do mar, dos oceanos. É Deus. Então, é isso que... Quando essa pessoa explicou isso para mim, a gente estava nessa conversa, foi esse entendimento que eu tive de temor. Não de chegar num ponto assim de... Eu acho que eu vou morrer, eu não sei o que está acontecendo com o meu corpo, porque a gente não entende, não tem controle. Mas de olhar e falar assim, Deus, você é o Criador. Eu me reverencio, eu reconheço que é você. É só... Tu tens palavras. Para onde eu irei, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E por isso que eu reverencio, por isso que eu reconheço, e por isso que nas mínimas coisas, hoje na minha vida, eu não preciso esperar algo extremado, são nos mínimos detalhes. E eu tenho N testemunhos, né, o Espírito Santo fala para mim, não pegue essa rua. E eu estou dirigindo, mas Deus, eu pego esse caminho todo dia. Não, mas não, é para cá. E depois eu olho, tinha um acidente, tinha alguma coisa, tinha... E eu olho e falo, Deus, é o seu cuidado. Eu me submeto, eu recebo, eu usufruo e me reverencio, Senhor. Não tem como viver sem ter esse temor do Senhor. Na verdade, tem, né? Você acabou de falar, as pessoas que vivem sem o temor, né? Vivem na ignorância, mas não tem como. E aqui eu achei também Salmos 112, versículos 6 e 7, que diz, o justo jamais será abalado. Uma pessoa que confia no Senhor, que tem a palavra dele como rema, como alicerce, como prumo, não vai ser abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Não vai ter medo do que falarem para ele. Não vai reverenciar isso. A notícia. Abdinego não tem medo daquilo ali que vai chegar. Tanto faz o que chegar. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Isso aqui é Salmos. É fantástico. Não temerá a má notícia. Ou seja, não é que ignora a má notícia. Né? Muitas pessoas acham que ter fé... E as pessoas têm um preconceito com relação àqueles que creem em Deus, porque eles acham que é uma terceirização de tudo e que é cego, é burro, é ignorante. São os alienados, Alienado, porque... como que você está dizendo que não está doente? Se o exame mostra... Não,
o texto, por exemplo, de Abraão fala, não deixando de conhecer, não deixando de saber que já estava sem vitalidade, não deixando de saber que já tinha idade avançada, ele creu, em esperança creu. Ou seja, não é que nós ignoramos que existe talvez esse diagnóstico ou essa má notícia. Não, é que não é a má notícia que vai tomar as decisões por mim. Eu confio no Senhor. A minha fé não é burra. A minha fé tem base. Tem base na verdade que é Cristo Jesus. Então eu não sou um louco no sentido de eu sou ignorante, não conheço os assuntos. Não, eu conheço os assuntos, mas não são eles que tomam as minhas decisões. O que toma as minhas decisões é a verdade que eu tenho em Cristo Jesus. Né? E aí o texto diz... O justo jamais será abalado. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Pronto. O coração está firme, confiante no Senhor. Tem uma base, tem um lastro para a minha confiança. Né? E aí eu não temo as más notícias, eu não reverencio as más notícias, porque eu estou reverenciando a Deus, o meu Senhor. E esse foi mais um episódio do Gades. Continue abençoado, compartilhe esse episódio com mais pessoas. Temos a certeza de que a palavra de Deus tem o poder para edificar as nossas vidas e nos levar a viver, usufruir daquilo que Deus já nos entregou em Cristo Jesus. Nós amamos vocês, graças a Deus é sexta. Continuem abençoados.